E aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar sobre a quarta HQ de The Witcher, chamada Of Flesh and Flames. Ela foi escrita por Alessandra Montica e desenhada por Mariana Stryszwonska. Eu não sei se é bem essa pronúncia, porque é um nome bem complicado de se pronunciar. E fora do Brasil, ela foi publicada em 4 fascículos pela Dark Horse Comics, num formato mensal, iniciando a publicação em abril de 2019 e finalizando em julho de 2019 para então ser compilada. No Brasil, os direitos de publicação estão com a editora Pixel. Então vamos começar falando um pouco da história. Assim como os demais vídeos, eu vou fazer um comentário geral sobre o enredo, então entrar na parte de spoilers e voltar para características mais gerais. E o enredo da história gira em torno de Geralt e Dandelion, quando Geralt é abordado no continente por um comerciante e eles vão até uma taverna conversar. Lá o comerciante relata que está ouvindo estranhos barulhos no quarto de sua filha durante a noite e que seria difícil ela estar levando companhia para o quarto porque a casa fica basicamente à beira de um penhasco com seguranças e seria muito difícil alguém passar despercebido pela entrada. Então Geralt topa o serviço e vai investigar o que é, e logo na primeira noite em que está lá, ele já se depara com Dandelion indo visitar a moça. Mesmo no último patamar, o bardo possui um baú mágico, e assim ele consegue passar despercebido por todos esses fatores de segurança. Geralt aparece e o confronta, perguntando o que ele está fazendo ali, que baú é aquele, questionando toda aquela situação. Então o bardo vê uma inscrição dentro do baú ao qual ele chegou lá. E ele lê essa inscrição, mesmo que Geralt tenha pedido para que ele não leia, porque o seu medalhão estava vibrando e ele já tinha identificado aquilo como algum tipo de mágica. Porém, ao ler, o baú começa a se mover, como se aquilo fosse a espécie de um comando. O bardo cai dentro, o bruxo pula, tentando salvar o bardo, se agarra e acaba caindo dentro do baú também, que os leva para uma localização bem inusitada. Eles vão parar nada mais nada menos que em Ophir, que os jogadores não conhecem propriamente essa região, sabem um pouco da caracterização dessa região pela questão da expansão Hearts of Stone, e é o lugar em que a história irá se desenrolar. Bom, a partir daqui começa a parte de spoilers da história. Então, se você não está interessado em saber, dê uma olhada aqui na descrição, porque lá tem o tempo em que os spoilers acabam e eu volto a comentar sobre aspectos mais gerais. Ao chegar em Ophir, ambos são levados a uma conferência com o rei. E o rei possui uma maga, como de padrão no continente também é bem comum, né, magos estarem ao lado de reis em suas cortes. E essa maga, ao invés de fazer a sentença do rei ser cumprida, ela fala que eles podem ser úteis de alguma maneira. Então nisso o bardo é afastado do bruxo e ela leva o bruxo até uma fonte para conversar. Lá ela explica que estranhas mortes estão acontecendo dentro da corte do castelo e pede a ajuda do bruxo para identificar o que é. Então os dois partem para as investigações. E nisso, inicialmente, ela leva o bruxo até o necrotério, onde tem um cadáver, e tudo indica que são mortes a partir de mágica. Muitas delas apresentam características violentas, mas sim, são mortes que poderiam ser caracterizadas como mágica. Em suas investigações, eles encontram estranhas inscrições, porém não sabem muito bem para que elas servem ainda, e a espécie de um bracelete que também indica algum poder mágico. A maga e o bruxo se aventuram por diversos territórios, enfrentam diversas criaturas que eu vou comentar depois numa parte um pouco mais específica de características gerais também, até que um dia Dandelion está passeando pelos jardins do palácio à noite e encontra Zaira com outro homem. Zaira é uma das concubinas favoritas do rei, e ela acaba assassinando outro homem, e características estranhas em sua feição aparecem. Seus olhos ficam vermelhos e a sua face tem algumas alterações. Ele conta isso a Geralt e vai investigar mais a fundo tudo o que aconteceu. Durante o processo, eles descobrem que a Zaira está tomada por uma espécie de mágica, mas não conseguem identificar o que é ainda, e ela está indo assassinar o rei. Quando ele chega, Geralt identifica que o bracelete que foi encontrado era de Zaira, e ela estava apenas com o outro bracelete. Geralt invade o quarto em que Zaira está com o rei, e na batalha ele acaba quebrando o bracelete que restava. Então ela se transforma na espécie de um demônio. Geralt consegue combater, mas acaba matando. A maga conselheira
acusa o bruxo de assassinato e condena-o à morte. Então ele é colocado no mesmo baú que ele chegou e é jogado de um penhasco no mar, porém o baú tem propriedades mágicas, né? E ele consegue se safar. Nessa parte é bem interessante porque quando ele chega à praia com o baú, ele enfrenta alguns soldados de Ophir e é uma batalha bem semelhante àquela que nós temos em The Witcher 3 em Hearts of Stone. Então Geralt vai até o centro da região em que ele está e procura uma senhora que pode o ajudar a identificar os símbolos que ele havia encontrado. Quando ele mostra os símbolos para a senhora, que é bastante sábia e aparenta ter bastante conhecimento mágico, ela diz que aquele símbolo é usado para a invocação e dominação de um demônio chamado Quarren. Então Geralt vai investigar toda a situação e consegue desvendar o que aconteceu. Na verdade, Zaira havia morrido devido a uma doença e a maga conselheira não conseguiu salvá-la, porém, devido a isso, ela ia perder o seu posto. Então, ela invocou esse demônio Quarren para o corpo morto de Zaira, colocou as marcas da invocação e os braceletes como uma forma de dominá-lo. Porém, esse demônio ele se fortalece com sentimentos de egoísmo, vingança e ciúme. E naquela corte ele encontrou recursos para se fortalecer e conseguir escapar daquela dominação. Utilizando o mesmo baú que o levou até Ophir e do qual foi tacado ao penhasco, ele confronta a maga falando que descobriu toda a verdade, tudo o que ela fez e que a chegada do bruxo foi extremamente oportuna porque ela iria conseguir encobrir os seus crimes se não fosse o baú mágico. E ela o questiona o que ele irá fazer com tudo isso, se ele tem como provar o que ele irá querer fazer com ela, e já prepara uma magia para tentar derrotar o bruxo. Um combate se inicia e Geralt vence a maga conselheira, então algema e a manda para Yennefer, porque Yennefer e essa maga tiveram e ainda têm uma rixa devido a acontecimentos passados. Bom, agora com o fim dos spoilers, vamos voltar a algumas características mais gerais da história. Como eu disse, a história ela se passa em Ophir, é muito interessante, porque essa região ela é mostrada de uma forma muito característica de tudo que a gente vê no universo de The Witcher ou que é comentado. Inclusive, uma coisa que eu não falei na parte com spoilers, deixei para falar aqui, é que na HQ é retomado o ponto da batalha do Geralt contra o príncipe que foi transformado em sapo, qual o Geard pede para o bruxo matar. Então, esse fato pesa bastante na decisão inicial do rei, quando Geralt é capturado inicialmente. E é bem legal de ver essa retomada de tempo. Não é uma retomada tão profunda quanto a que acontece com o Conto Bruxo em A Maldição dos Corvos, mas ainda assim é uma retomada muito interessante e que mostra essa questão de interligar o mundo dos jogos com o universo das HQs. Falando um pouco sobre Ophir, é uma localização que possui um clima bastante árido. A cidade tem uma arquitetura abaulada e as roupas são bastante coloridas. No geral, todas essas características lembram bastante a cultura árabe, e se o continente pode se relacionar com vários países europeus, então pode-se dizer que Ophir seria sim uma referência ali à cultura árabe dentro do universo de The Witcher. E outro ponto bem interessante são as criaturas mostradas na história, porque foram criadas criaturas condizentes para este universo. E elas são um demônio que ocupa o corpo morto de Zaira, uma ave que tem hábitos noturnos, ataca pessoas, porém ela tem um tamanho bem grande mesmo, bem desproporcional e ameaçador. E outras duas criaturas que são encontradas em cavernas. Elas lembram bastante répteis, porque ambas são criaturas escamosas. Uma delas é uma cobra, só que ela possui um corpo e várias cabeças, lembrando bastante uma hidra. E a outra é a espécie de um lagarto, também de proporções bem grandes e bastante ameaçador. The Witcher of Flesh and Flames é uma história bem interessante, traz uma representação muito legal da região de Ophir e que eu acho que sacia a curiosidade de muitas pessoas que jogaram a DLC Hearts of Stone. O tom da história é diferente das demais, aqui o tom é mais alegre, um pouco mais puxado pro humor, eu diria. Só que ainda assim existem momentos de batalha muito interessantes e os desenhos conseguem combinar muito bem com esse roteiro e essa mudança de abordagem que tem de sair de um tom mais escuro, uma pegada mais dark mesmo,
para uma coisa mais colorida e de intrigas palacianas. Então, o leitor que pegou as outras 3 histórias pode achar bastante diferente no começo e não saber muito aonde aquilo vai dar, só que termina de ler, que é uma história bem legal, e você não vai se arrepender. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido. Se inscrevam no Megascópio, ative o sininho para receber todas as notificações e vídeos que forem lançados. Dê um like que ajuda bastante também na nossa divulgação. Na descrição tem as nossas outras redes sociais e também tem o link para o nosso Padrim, caso você queira nos ajudar financeiramente. Nos comentários fala aí se você já leu Of Flesh and Flames ou se está esperando ser lançado em português pela editora Pixel, e o que você espera da história, se você já leu, o que você achou. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.